paz do Senhor Jesus, amém? Então vamos abrir os nossos corações, vamos unir nossas forças, doar paz também para todos que estão nos assistindo na live no dia de hoje. Que Deus abençoe o coração de todos nós. Tenho certeza que esta nossa união não é em vão, tanto para nós que estamos aqui na igreja hoje adorando, exaltando a Deus, para você que está aí também na live, abrindo o seu coração para se unir neste momento mais que especial na presença de Deus. Eu volto a falar, volto a repetir e vou frisar mais e mais. A nossa espiritualidade, quanto mais houver o distanciamento, quanto mais houver as barreiras, mais nós vamos esfriar e mais as pessoas vão morrer espiritualmente. As pessoas fazem um monte de estatística, né? Um monte de base. Olha, tantas pessoas vão passar necessidade, tantas pessoas vão passar da doença, tantas pessoas vão passar isso, tantas pessoas vão passar aquilo. Quem vai fazer uma estatística de quantas pessoas não vão voltar para a igreja, quantas pessoas esmoreceram, quantas pessoas esfriaram, quantas pessoas que estavam começando nos caminhos do Senhor e esse afastamento, ela voltou para as drogas, para a bebida e para a prostituição. Então você tem que analisar. O nosso corpo espiritual é como um corpo normal. Se você não alimentar, se você não dar água, ele começa a enfraquecer, ele começa a desfalecer e morre. A nossa espiritualidade também. Se não houver a comunhão, se não houver a união, se não houver a dedicação, se não houver um ajudando ao outro, exortando, corrigindo, se um chora, todo chora, se um ri, todo ri, se não houver a comunhão entre nós e Cristo, a oração, o clamor, o louvor, a leitura bíblica, abrir o coração, cultuar, adorar, exaltar a Deus, o crente também vai morrendo, o crente vai esfriando, o cristão vai esfriando, o inimigo percebeu isso, então nós temos que estar atento, hashtag fique em casa, hashtag eu estou na igreja e quero dar glória e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então abra seu coração, não deixe a sua fé, nem a sua espiritualidade morrer, porque é assim que nós temos que manter firme as nossas vidas na presença de Deus. Então por isso hoje, nós unidos aqui, venhamos para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, sim, ouvir a palavra, aprender, mas nos alimentar com o Evangelho de Cristo, mas nos fortalecer, nos renovar espiritualmente diante da presença do nosso Deus. Então é assim que nós vamos ter este culto hoje, e para aqueles que estão na live também, se alimente, pegue papel, caneta, a sua Bíblia na mão, vamos orar junto, vamos louvar junto, vamos adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos nos renovar para esta nova semana, e nós vamos começar, sim, muitas batalhas, muitas lutas, muitas dificuldades, porque muitas vezes nós ficamos ali no meio do tiroteio, né? Você tem de um lado uma doença, do outro lado você tem a politicagem, e nós, o povo, estamos no meio de toda essa briga. Mas o importante é que mesmo que nós estejamos no meio dessa briga toda, nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra e um Deus que nos fortalece. Então hoje não vai ser diferente, nós vamos unir forças, abrir o coração, vamos louvar a Deus, vamos ouvir a palavra e vamos sair daqui renovados para a glória do nosso Pai Celestial. Convido a todos para ficar em pé, para que nós possamos orar um pouquinho, interceder, falar com o nosso Deus. Já já nós vamos louvar, adorar. Você que está aí na live em casa também, se puder ficar em pé um pouquinho para a gente orar junto, ou sentado, ou deitado, ou de joelho, da maneira que você achar melhor, porque nós estamos tentando levar a igreja até você aí, né? Porque eu entendo assim, a live para aquelas pessoas acima dos 60 anos, as pessoas do grupo de risco, então fica na live, o restante, hashtag a igreja é o lugar de cristão, adorar, exaltar, engrandecer ao nosso Deus, amém? Vamos orar, vamos abrir o coração e deixar Deus trabalhar grandemente em nossas vidas. Senhor amado e querido, é neste momento, meu Pai, que mais uma vez nós nos unimos em Tua presença, para que possamos Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, para que possamos abrir os nossos corações, meu Pai, ouvir da Tua palavra, do Teu Evangelho, da Tua verdade, da Tua justiça, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos fortalece e nos abençoa, meu Pai, que nos unimos aqui hoje diante da Tua glória e do Teu poder. Alcança, meu Pai, cada vida que se movimentaram de seus lares para se unir a nós, aqueles também que estão na live, meu Pai, muitas vezes distante e impedido de estar conosco, que o Senhor os abençoe, o Senhor os cure, os liberte, e nesta noite, meu Pai, nós viemos cultuar, Te adorar, Te exaltar, venha ser um culto abençoado na Tua grandeza e no Teu poder. Livra-nos, Deus, de todo laço, de todo impedimento, de toda má obra, e nos abençoa no dia de hoje, nos renovando e nos fortalecendo agora e para todo sempre. Quem crê fala amém, amém, Jesus, e as palmas é para o nosso Deus, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Todos nós temos fôlego, né? Estamos vivos aqui, então
Além de fôlegos, fôlegos sem vírus, em nome de Jesus. Vamos abrir o coração e agora nós vamos louvar, adorar e exaltar o nosso Deus com a nossa cooperadora Priscila e com a nossa cooperadora Luana também. E a igreja adorando o Senhor, quem está na live louva com a gente e as palmas mais uma vez é para o nosso Deus, amém? Ô glórias, feliz por ver vocês aqui em nome de Jesus. Feliz por estar aí na tua casa também, levando um pouquinho de adoração, um pouquinho de conforto e consolo aí ao teu coração. Quantas vezes a gente olha para nós, por exemplo, eu mulher, mãe de família, lá em casa, quem sou eu? O centro das atenções. É o marido que pede, é o filho que pede, a gente tem que estar sempre disponível para eles e sempre cuidando e zelando também, né? Claro, é óbvio. Mas e na obra de Deus? Quem é o centro de tudo? É Jesus. Nós todos estamos aqui para louvar e adorar Ele em espírito e em verdade. Você está aí para adorar e louvar Ele em espírito e em verdade. Os que aqui estão também vieram para louvar o Senhor, para buscar mais do alimento espiritual, para buscar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós, para nos ensinar a caminhar no caminho verdadeiro e a não desviar os nossos pés nem para um lado e nem para o outro. Então que o Senhor, aonde você estiver, aqui presente ou aí na sua casa, que Deus possa derramar sobre a tua vida bênçãos celestiais, força para enfrentar esse momento, porque nós não somos cegos, não somos surdos, estamos vendo tudo o que está acontecendo, estamos sentindo tudo o que está acontecendo, mas nós não nos abatemos, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Então que o Senhor te dê confiança, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê ousadia, que o Senhor te dê aquilo que você precisa para você continuar de pé buscando ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, porque eu sei que santo és. Nós queremos a tua presença, Deus. Nós queremos te sentir em todo o tempo e nos entregar, meu Pai, a ti, a cada dia, para te buscar, Senhor, verdadeiramente. Porque em ti somos livres, em ti podemos te adorar, meu Pai. Ah, Senhor, recebe as nossas vidas em adoração a ti. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco,
desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Diga aí onde você está que Ele é santo. Ele é santo e Ele é o Todo-Poderoso a quem adoramos. Santo é Senhor. Santo, Tu és santo. Santo, santo, Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama a tua glória até que a tua igreja não consiga mais, que se renda, Senhor, aos teus pés, pois eu sei que santo és. Santo. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que Tu és santo, Deus. Nós sabemos que só Tu és poderoso, Pai. E nós sabemos que só o nosso Deus pode nos ajudar a trilhar o nosso caminho na nossa vida e nos dar força para continuar seguindo. Que Ele seja a luz na escuridão, mas não apenas na escuridão. Que todos os dias nós possamos olhar para o nosso Deus e saber que Ele está lá mesmo quando estamos na luz, quando estamos caminhando por lugares bons, floridos, adornados, bonitos, lugares onde nos trazem felicidade. Que o Senhor esteja junto conosco na felicidade, não só na tristeza. Que o Senhor esteja conosco nas lutas, mas também participando da comemoração das nossas vitórias. Que possamos abrir os nossos corações, nos derramar, porque Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdade, é Ele quem nos traz a vida, e é a Ele quem continuamos adorando em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
transforma, Senhor. Te adorarei. Que coro lindo, igreja. Aleluias. Meu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é a luz. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Nós cremos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Obrigado, Jesus. Que o Senhor seja a tua luz hoje e todos os dias da sua vida. E que a palavra venha trazer para você força, em nome de Jesus, para seguir não só esse momento, mas a sua vida na presença do Senhor. Oh, glórias, Deus abençoe, igreja, os irmãos e as irmãs, todos estão na live aí, pode se assentar em nome de Jesus. Já louvamos, adoramos, exaltamos e engrandecemos ao nosso Deus. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra e um pouquinho mais com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento que nós estamos passando, neste momento que nós estamos vivendo, nós temos que procurar dentro de nós mesmos as razões para ficarmos atribulados, preocupados, sem rumo, sem direção, sem chão, sem saída. E também nós temos que procurar as razões para que nós possamos ficar em paz,
não ter preocupação, poder dormir no seno do justo e confiar nas mãos do Senhor. Então hoje nós podemos ver que teria que haver uma divisão de sentimentos. O que é divisão de sentimentos? Sentimentos são atitudes que o corpo humano, o ser humano, ele toma em vários momentos de suas vidas. Sentimentos de uma alegria, sentimentos de uma tristeza, sentimentos de uma perda, sentimentos de algo que você conquistou, ganhou. Então hoje nós estamos vendo que realmente a igreja de Cristo ela tem que tomar uma chacoalhada. Tem muitos falando, Deus está fazendo isso, vocês deviam ler mais a Bíblia, conhecer mais a palavra e parar de pôr culpa em Deus e aquilo que Ele não tem nada a ver com as coisas, tá bom? O que nós temos que dizer hoje é o seguinte: teria que haver uma divisão entre o que está calmo, o que está tranquilo e o que está atribulado e preocupado. Porque se existe dois povos no mundo, eu não estou dizendo raças, eu não estou dizendo países, eu não estou dizendo tribos, eu estou dizendo povos. Vamos se dividir em duas partes. Nós temos o povo cristão e nós temos o povo pecador. Vamos dividir a raça humana em duas partes. Eu não estou falando país, eu não estou falando língua, eu não estou falando cor, eu não estou falando cultura, nacionalidade. Nós estamos falando povo, vamos juntar. Nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Nós temos os cristãos e os pecadores. Pastor, mas você tem o da religião tal. Biblicamente, para nós, é cristão, se não é cristão, é pecador. Não importa o que seja, amém? Então, quando nós colocamos numa pequena parábola, vamos falar de uma pequena parábola, né? Até uma parábola estranha de se falar hoje, mas vamos lá. Vamos supor que de repente tem uma gripe, e a gripe começa a pegar todo mundo, e todo mundo está preocupado com a gripe. E aí você tem 1000 pessoas preocupadas com aquela gripe, mas você pega 500 pessoas e dá a vacina. Olha, essa vacina é eficaz, te protege, te guarda, e você não tem mais problema com a gripe. Então nós temos 500 pessoas vacinadas e 500 pessoas sem vacina. Qual pessoas deveriam estar preocupadas, atribuladas? As pessoas que estão vacinadas ou as que estão sem vacina? Vamos, igreja? As que estão sem? Nós temos aí, antigamente tinha uma doença, né? Que era paralisia infantil. Então o Contemplo criou aí o Zé Gotinha, né? A poliomielite. E aí criou-se essa vacina que diminuiu bastante. Então se você pegar 1000 mães, né, e pegar 500 mães, dá vacina para as crianças, e a outras 500 mães não dá vacina para a criança, então as que estão vacinadas não correm risco da paralisia infantil, as que não estão vacinadas correm. Qual dessas teria que estar preocupado? As que foram vacinadas ou as que não foram? As que não foram. Então se nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que supre a nossa necessidade, que antes que a gente peça Ele sabe o que a gente precisa, que nós valemos muito mais do que qualquer pessoa, de qualquer ser humano, de qualquer coisa sobre a terra. Então por quê essa preocupação e essa tribulação em nossas vidas como igreja? Quem tem que ficar preocupado com estas coisas, com o dia de amanhã, com a fome, com a destruição, com a miséria, é o pecador, é o ímpio e não o cristão, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então isso prova, desculpa a palavra, que na hora do pega para capar, tudo vira uma coisa só, crente com pecador, tudo corre junto. O crente não para encarar, porque o crente é mesmo realmente crente, ele não é cristão. E nós temos que ser cristãos. Então, nós temos que entender que é neste momento que nós fazemos a diferença. É neste momento que nós somos a luz do mundo. É neste momento que nós somos o sal da terra, o tempero certo, o que ilumina, o que brilha. Porque muitas vezes é nós que temos que trazer segurança para o pecador e para o ímpio. E o pecador e o ímpio olha para o cristão e vê o cristão mais atribulado do que ele. Nós estamos mostrando que nós não temos Deus. Nós estamos mostrando que nós não confiamos em Deus. Nós estamos mostrando que nós não acreditamos em Deus. Nós estamos mostrando que nós temos um Deus que nós falamos para todo mundo quando nós estamos no bem bom, mas na hora que a água bate no umbigo, todo mundo começa a se afogar, aí ninguém quer saber de Deus, é cada um por si e o diabo por todos. Então são essas atitudes que nós como cristãos temos que rever. Deus não está nos julgando.
A palavra não está nos brigando, nos atacando, mas Deus está falando, rever os seus conceitos. Os pecadores é que precisam dessas coisas, os pecadores é que buscam essas coisas, é os pecadores que têm que ficar atribulado e preocupado com o dia de amanhã, com a fome, com a miséria, com a empresa, com o emprego, com o trabalho, com o celeiro vazio. Nós não. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cumprir a nossa missão, nós temos que buscar, revestir, nós temos que nos pôr na posição espiritual diante do nosso Deus. Então hoje nós como cristãos nós temos que entender. A palavra é bem clara. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. A palavra é bem clara, que no finais dos tempos, aquele que tiver a marca da besta na fronte ou no braço, esse provará a cólera, a ira do nosso Deus. Vai chegar um momento em que vão pôr a arma na cabeça do cristão, do crente, e vão falar, nega Deus ou morre. E o crente vai negar Deus, vai negar Jesus e dizer que foi estratégia, sabedoria de Deus. Mas a Bíblia diz que naquela atitude você está sendo executado espiritualmente. Vão chegar para o crente e falar, olha, marca o número da besta na mão ou na testa, ou você não compra mais nada e vai morrer de fome com a sua família. Vão marcar na testa 666, vão marcar no braço 666 e vão falar que é a estratégia que Deus deu para não morrer de fome. Mas quando você faz isso, você vende a tua alma para Satanás. Nós vendemos a alma para Satanás. Ele compra a nossa alma a partir do momento que nós negamos Jesus. Ele compra a nossa alma a partir do momento que nós colocamos o 666 na testa ou no braço. E aí nós vamos nos justificar dizendo, não, mas se eu não fizesse isso, eu teria morrido, mataria minha família toda de fome, mas eu agi com sabedoria, estamos vivos e fortes, minha família também, eu fui sábio carnalmente, para poder ter a subsistência e a sobrevivência da tua carne nos próximos anos de vida, mas tolo o suficiente para depois dessa vida que é eterna, não poder entrar no reino de Deus e perecer a eternidade no inferno. Hoje, eu como pastor, eu tenho orado tanto a Deus esses dias. Nós precisamos deixar Deus nos usar para mudar a história dessa igreja no Brasil e no mundo. Nós precisamos arrastar multidões para a verdade. Porque o crente hoje está mais atribulado que o pecador. O crente hoje está mais perdido do que cego em tiroteio. Não é assim que fala no mundo? Perdeu a expressão? Porque o crente não tem convicção. O crente ele acredita, ele confia em Deus até o momento que o barco está na bonança. Quando o barco entra na tempestade, o crente é o primeiro a pular fora, porque não confia em Deus o suficiente para ficar dentro do barco. E nós estamos mostrando isso com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes nos dias de hoje. O crente, infelizmente, eu não vou dizer dá dó, porque dó é um sentimento que eu não gosto de falar. Eu não gostava de usar essa palavra nem quando era do mundo, né? Tenho dó de você, eu acho que é um sentimento muito ruim de falar. Mas eu não tenho outra palavra de ver o crente que deveria estar tão convicto, tão sério, tão em paz nesse momento. Nós vemos o crente tão atribulado, sem caminho, sem direção, sem pastor, sem igreja, sem guia, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Isso é assustador. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho com a palavra. Porque se nós estamos nos caminhos certos, nós não temos que nos preocupar. Se nós estamos nos caminhos certos, o nosso amanhã pertence a Deus. Se nós estamos nos caminhos certos, basta nós orarmos, jejuarmos, revestirmos e vigiarmos e cumprirmos a nossa missão. E o nosso amanhã, o nosso daqui 2 minutos pertence a Deus. Então essa paz nós temos que trazer para a igreja. Você que está me assistindo, tenha paz no seu coração. Você está no caminho certo, então vamos frente. Se você está no caminho errado, aí sim, você tem que se preocupar. Mas ainda há tempo de você se consertar e pôr a tua vida no caminho estreito. Vamos abrir a nossa Bíblia, igreja. Em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Todos acharam? Quem não achou pode ler aqui atrás. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Então existem 2 portas.
Existem dois caminhos. E se nós nos deixarmos enganar por falso profeta, eles vão dizer que o caminho largo é só o do mundo. Não, o caminho largo, ele está no mundo, o caminho largo está dentro da igreja, o caminho largo está dentro das religiões, o caminho largo está dentro da nossa casa, o caminho largo está dentro do nosso coração, assim como também o caminho estreito está diante de você quando esta palavra verdadeira é pregada. Então Jesus diz: ei, entrai no caminho estreito, é o caminho apertado, é o caminho difícil. Porque quando nós começamos a andar neste caminho, a palavra vem nos corrigindo, nos exortando, ela vem nos repreendendo, ela vem nos tirando a paz da carne. Ah, minha bebida, meu cigarrinho, meu fuminho, minha droguinha, minha balada, minhas puladinhas de cerca, minha bagunça com a mulherada, minha bagunça com as ombrezadas, minha zoeira de carnaval. Então a palavra, ela vem nos corrigindo, ela vem nos repreendendo, e ela vem nos apertando, ela vem nos apertando, ela vem nos apertando, e o caminho vem se estreitando, o caminho vem se estreitando, por quê? Porque a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra nos põe num caminho em que nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo cheio de pecado à esquerda, pecado à direita, pecado à frente, pecado atrás, mas vivendo aqui nós não podemos nos contaminar com os pecados. Então o caminho estreito e apertado é o que nos conduz para a vida eterna. Então, se nós como igreja temos a seriedade, a credibilidade, a garantia de que estamos nos caminhos estreitos, que dá o reino de Deus para nós, como este mesmo caminho não daria aquilo que é tão insignificante para Deus aqui na terra, como paz para nós neste momento como igreja? O que há de maior para Deus poder oferecer para nós? O reino de Deus. Para você ver o tamanho da importância do reino de Deus, do valor que tem o reino de Deus para Deus, que custou a vida do Filho dele, Jesus Cristo. Para você ver o tamanho do valor, custou a vida e o sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz. Então, se Deus está dizendo para nós que como igreja, alicerçados na palavra, sem pecado, sem iniquidade, batizados, nascidos do Espírito, em comunhão com a Santa Ceia, comunhão com a igreja, se envolvendo com os projetos da igreja, propagando o Evangelho, ajudando uns aos outros, se um chora, todos choram, se um ri, todos riem, corrigi-vos, exortai-vos uns aos outros na união do amor de Cristo, Ele diz que nos dá a garantia do reino. Então peraí, se Deus está garantindo para mim, através da minha obediência, da minha seriedade, da minha firmeza nos caminhos dele, sem pecado, Ele está me dando o reino dele que é tão grande, que prova do tamanho, do valor do reino dele, foi a morte do Filho dele naquela cruz. Como Deus não me daria aquilo que eu preciso nessa terra? Então quando nós entramos nos caminhos estreitos, depois dessa vida nós recebemos a salvação, a vida eterna. Mas enquanto estamos nos caminhos estreitos, nós temos direito de usufruir do que Deus tem para nós. A igreja tem que abrir o coração. Agora a palavra é bem clara: entrai pela porta estreita, larga é a porta e o espaçoso caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram com ele. Agora sim, se nós estamos nos caminhos largos, nas igrejas de portas largas, pelos profetas largos, falsos e corrompidos e pervertidos, aí sim, vamos nos preocupar com o dia de amanhã, vamos nos preocupar com a próxima comida, com o próximo alimento, vamos nos preocupar, não vamos nem ter o sono, porque estamos nos caminhos largos, nos caminhos do diabo, nos caminhos das trevas, nos caminhos dos pecadores, nos caminhos da iniquidade, nos caminhos que não alegra a Deus. Quer dizer, nós estamos nos caminhos e nas mãos de Satanás. Aí sim, vamos nos preocupar, aí sim, vamos tirar o sono, aí sim, estamos atribulados e tem que correr atrás de prejuízo, para amanhã poder pôr comida na prato, para poder sustentar a tua família. Então por isso que ele divide dois caminhos. As mães que vacinaram as crianças contra a paralisia infantil, elas vão ficar mais tranquilas, porque sabe que a vacina protege a criança da paralisia, não é isso? Mas as mães que não vacinaram suas crianças com a paralisia infantil, elas vão ficar mais preocupadas, porque as crianças estão desprotegidas.
protegidas. Então, se nós estamos nos caminhos estreitos e apertados, nos caminhos de Deus, nos caminhos de Cristo, nas presenças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos debaixo da cobertura dele, por que preocupação? Por que a tribulação? Por que o medo? O crente tem algo no coração que não devia existir: medo. Medo, tudo bem, se colocar você na ponta de um penhasco, até eu tenho medo de altura. Se for jogar você na água, você não sabe nadar, amém, é o medo. Mas não, nós não estamos falando desse medo, nós estamos falando da espiritualidade, da confiança, da garantia que Deus nos dá. Então nós temos que dividir em dois povos, em dois tipos de pessoas: os pecadores e os ímpios, que estão nos caminhos largos, os falsos profetas, os crentes falsos, os crentes infelizmente enganados do pó de tudo, da chavinha, da rosinha, da moeda, do pecado, da fornicação, da iniquidade, do mundo dentro da igreja, dos pecadores mundanos, das religiões falsas, das seitas idólatras e doentias, que muitas vezes sacrificam até animais e pessoas, fazem sacrifícios até de beber sangue, para poder sacrificar, adorar os seus ídolos e os seus demônios. Este sim, tem que estar preocupado, não só com o dia de hoje e nem com o dia de amanhã, mas preocupado com o dia da morte, porque as almas perecerão no inferno e ficarão a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Este sim que tem que estar preocupado, esse sim tem que perder o sono. Sabe quando o cristão tem que perder o sono? O cristão tem que perder o sono somente no dia que ele levanta na madrugada para buscar e clamar de joelho ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bate palmas para Jesus, fala a Deus. Oh glórias, isso é Deus. Então nós temos que ter paz. Nós temos que ter paz. Uma garantia. A mulher é casada, ela está dormindo, ela escuta um barulho. O que ela faz? Ela chama o marido. Amor, que barulho é esse? O marido pode ser mais medroso que ela, mas só dela saber que ele está ali, ela já se sente um pouco mais segura. O marido pode falar: amor, eu corro na frente, você corre atrás, vamos embora, sujou, o negócio está feito. Mas só dela sentir que o marido está ali, ela está segura. Ela sabe que o marido não vale uma moeda, está indo lá com um pedacinho de uma colher na mão para bater em alguém, e pode pegar um ladrão armado, mas só dela saber que ele está ali, ela se sente protegida. Não é assim? Aí o marido está viajando, está trabalhando, de repente sente o barulho, ela vira para o lado, não está o marido, aí ela não se sente mais segura, ela se sente com medo. Aí ela vai procurar um jeito de fazer o braço à força. Se ela for muito forte, vai se esconder debaixo da cama e fica lá, com medo, esperando ver o que vai acontecer. Mas quando o marido está em casa, por mais que não é um marido macho, briguento, encrenqueiro, é um marido manso, mas só dele estar ali, ela se sente seguro, ela se sente protegida. Ai, amor, me agarra aqui, me encosta, eu estou com medo. Ai, eu sonhei, ai, não sei o que. Ai, você me abraça, eu me sinto segura. E o maridão é daquela: vai, mulher, eu corro na frente, você corre atrás, que sujou. Então é assim, é com Deus. Nós temos que nos sentir seguros. Nós temos que acreditar nele. Nós temos que pôr a nossa fé em ação. E é neste momento. Porque se nós estamos nos caminhos estreitos, se nós estamos nos caminhos apertados, que nós estamos nos caminhos da obediência da palavra de Deus, da palavra de Cristo, e esse caminho está nos dando a garantia do reino de Deus, que é o de mais valioso que Deus tem, por que esse caminho nos daria a garantia de Deus nos acrescentar o que nós vamos precisar e precisamos nesse momento de atribulação? Vê o paninho para mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Acharam? Se não acharam, aqui atrás, está para vocês aqui. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as árvores do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, vós não valei muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida?
E por que andais ansiosos com o que é o vestiário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada num forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, ou o que será de nós depois desse coronavírus, o que vai ser de nós com essa praga, o que vai ser de nós com essa doença. A palavra diz bem claro, porque os gentios, os pecadores, os ímpios, que não têm Deus, é que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Isso é Deus. Amém? Não andeis ansiosos com o vestiário, com a comida, com o alimento, com os problemas. Igreja, a palavra diz, cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Nós estamos debaixo das asas dos Altíssimos. A palavra diz em Tiago bem claro, se Deus quiser, nós não só viveremos, como faremos isso e aquilo. E se Deus quiser, nós morreremos e iremos para o reino. A nossa vida está na mão de Deus, não adianta nós darmos uma de pecador. A palavra está sendo clara, não andeis ansiosos, não andei atribulados, não andei preocupados, vai orar, vamos jejuar, vamos nos revestir, estamos nos caminhos estreitos, estamos sem pecado, estamos na santidade, estamos batizados, estamos nascidos do Espírito, estamos na Santa Ceia, na comunhão de Cristo, servindo e adorando a Deus. O nosso morrer com Cristo é lucro. E se não morrer, vamos viver nesta terra até o dia que Deus permitir. Mas Ele diz, ei, por que está tão ansioso, tão preocupado, tão atribulado? Olha os passarinhos, olha as aves dos céus, não trabalham, nem fiam, nem juntam em celeiro, contudo vosso Pai a sustenta. Já viu um passarinho passando necessidade, passando fome? Hoje até passa, mas porque o homem corta todas as árvores do bichinho. Mas você já viu um passarinho passando fome? Já viu um passarinho sem ter onde morar? Já viu um passarinho sem ter a sustentabilidade dele? Deus criou tudo para ele em abundância na natureza. Se Deus faz com que não falte nada para um simples passarinho, e para nós que somos filhos de Deus, por que Ele haveria de deixar de faltar? Como a própria palavra diz em Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Vós que sois maus e pecadores, se o vosso filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Não. Se te pedir um peixe, vai dar uma serpente? Não. Se Deus me pedir o pão, eu vou dar o melhor pão que eu puder dar. Se Ele me pedir o peixe, eu vou tentar dar o melhor peixe que me pedir. Então, se nós que somos pecadores e errantes, sabemos dar o que é de melhor para o nosso filho, e Deus, que é o nosso Pai perfeito, está nos céus e tem domínio sobre tudo, não saberia dar o que é de melhor para nós? Mas sabe o que acontece? Você vai chegar para o seu amigo e falar assim, mas você está aí todo atribulado, seu pai tem dinheiro, você tem mesada, você recebe a mesada, o final do mês está chegando, sua mesada é 5.000 reais, por que você está preocupado? Aí o amigo fala, eu estou preocupado, é porque esse mês eu fiz um monte de coisa errada, esse mês eu fui pego por meu pai fumando maconha, esse mês eu bêbado bati o carro do meu pai, então ele sabe que quando ele faz errado, ele não tem a mesada, certo? Aí ele se preocupa, assim é o que a Bíblia está dizendo. Se você está no pecado, na iniquidade, se você não está firme com Deus, sim, aí comece a se preocupar e se atribular, porque você não tem direito à sua mesada, você não tem direito ao que Deus está dando, porque Deus Ele vai dar e dá direito, tudo que Ele está oferecendo para nós aqui, o alimento, a veste, a moradia, o trabalho, a empresa, o negócio, o que for necessário para viver nesta vida, uma vida boa diante de Deus e diante de Cristo, Ele vai dar, mas somente para aquele e para aquela que estiver no caminho estreito, no caminho apertado. Amém? Deu para entender, igreja?
Aí o amiguinho fala, pô, seu pai te dá 5 mil de mesada, por que você está preocupado em não pagar as contas esse mês? Não, eu estou meio preocupado porque eu estava bêbado e bati o carro do meu pai. Meu pai me pegou fumando maconha. Eu fiz uma festa lá em casa, quebraram as coisas lá da sala da minha mãe. Então ele sabe que fez coisa errada e por errar não tem direito à mesada. Aí ele tem que correr atrás de prejuízo para pagar as contas dele, amém? É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo. Se nós estamos certos, se nós não temos pecado, se nós não temos do que nos acusar diante de Deus, se o nosso coração está em paz, podemos dormir o sono do justo, para que se preocupar? Porque sabemos que mesmo que seja a última panela de arroz, a última garfada de comida, se nós estamos em santidade com Deus, Ele não vai deixar faltar para a próxima alimentação. Isso é o nosso Deus. Então a palavra, ela é bem clara, no versículo 28 de Mateus 6. E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Está vendo? Nem Salomão, com toda a riqueza, se vestiu tão belo como a própria vestimenta de um lírio do campo. Para nós mais fácil entender uma rosa, as pétalas de uma rosa, que a gente tem mais acesso, consegue ver mais que o lírio hoje. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais homens, vós outros homens de pequena fé. Está vendo? É o que Deus está falando. Se Deus supre a necessidade do passarinho, se Deus põe na erva, né, na planta, na flor, aquelas pétalas tão belas, ela cresce, nasce, flore, depois ela é queimada pelo próprio céu e morre. Se Deus veste ela assim, e nós que somos filhos e filhas de Deus, pela obediência da palavra, Deus não saberia vestir e dar melhor vestimenta para nós? E a mesma coisa ele diz no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis. Ai, pastor Gregorucci, eu estou atribulado. Ai, eu estou sem igreja. Ai, meu líder sumiu. Eu não sei o que fazer. Eu estou esfriando. Eu estou enfraquecendo. Eu vou ficar desempregado. Eu não tenho o que comer. Eu estou passando necessidade. A coisa está faltando. Eu vou me matar. Eu vou matar todo mundo. Eu vou tomar suicídio. Eu vou fazer um assalto. Eu vou sair para a rua. Eu vou ter meu dia de fúria. Você está no mundo? Você é um pecador, uma pecadora? Está no caminho largo? Vai na fé. Corre atrás do teu prejuízo. Que é só você que vai resolver o seu problema, ou o demônio que você está servindo, pelos pecados que pratica. Agora você está firme? Está nos caminhos estreitos? Está nos caminhos apertados? Está nos caminhos de Cristo? Está nos caminhos de Deus? Está em obediência? Está em santidade? A Bíblia diz para você, não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não tentes perder o seu sono, entregue o teu dia nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Bate palmas para Jesus, fala a Deus, oh glória a Deus. Aleluia. E ele diz, no versículo 31, portanto não inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios, os pecadores, os ímpios, falsos profetas, os crentes falsos, ele diz bem claro, é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Não existe uma divisão entre os povos, entre as pessoas? Não é acepção, tá bom? É divisão. Ele está dividindo. Os pecadores que não têm Deus, não terão ajuda de Deus, não terão intervenção de Deus, não serão curados, não serão libertos, o celeiro deles não encherão pelo poder, pelo agir e pela glória de Deus. Evangelho de João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Então ele diz que este sim tem que andar ansioso, preocupado e correr atrás de prejuízo e perder o sono à noite para saber o que vai pôr na mesa amanhã. Os gentios, os pecadores, os ímpios, que não tem Deus, que intervém, que faz milagre, faz sinais, faz prodígio, que entra com todo o poder, com toda a glória, um Deus que age com toda a grandeza, e um Deus que supra as necessidades, um Deus do possível e do impossível. Eles não têm, então eles têm que procurar essas coisas, mas nós que temos Deus, não. Nós que temos Deus, não.
Posso falar uma coisa para você? Pode, né? Se não puder eu falo mesmo assim. Só pergunto por educação. A Bíblia diz em livro de Mateus, Marcos e Lucas, que Deus faz vir sol e chuva sobre justos e injustos. Por que sobre justos e injustos? Porque Deus faz florescer para o justo, amém? Certo? Só que na mesma terra que vive o justo, vive o injusto, amém? Então o sol que Deus faz florescer e a chuva que Deus faz cair para o justo, também esquenta e molha o injusto. Se não existisse o justo, não haveria sol e nem chuva. Porque Deus não o faria somente para os ímpios e pecadores. Leia Apocalipse. Leia, está no finais dos tempos. Aí vai ler Apocalipse. Toda intervenção divina depois de Cristo sobre as nossas vidas é por causa dos escolhidos, dos eleitos, dos justos que ainda estão na terra. Essa veio do céu quentinho, ó, puf, acabou de descer, queimou, pegou fogo. Pá, é igual larva do vulcão. Deus faz a pergunta agora. Todo mundo fala, nossa, olha aí o Covid. Não pode falar isso que eles vão tirar do ar a live, né? Não pode falar o pai, não pode falar nada. Olha a doença, olha a enfermidade aí, olha o vírus. Olha o que está acontecendo, olha como gente, isso e aquilo, não sei o quê. Tal, cadê Deus? Aí Deus manda fazer uma pergunta. Imagina se esse vírus viesse e não existisse Deus e Deus não intervisse. Qual seria a magnitude disso? Já parou para perguntar isso para você? Já parou para perguntar? Se Deus não existisse, se não existisse o cristão, se não existisse os escolhidos, e se Deus não intervisse no meio da raça humana em prol de nós, o justo, como Deus interviu, até atrasando a destruição de Sodoma e Gomorra por causa de Ló, o único justo. O que teria sido da raça humana com essa armadilha de Satanás de soltar esse vírus? Para pensar. Olha como Deus intervém, como Deus põe a mão. Olha como Deus guarda, como Deus protege. Isso poderia ser uma magnitude bilhões de vezes piores. Só não há e não está havendo e não haverá, porque Deus está pelejando pelos escolhidos, pelejando pelos justos. Deu para você entender? Você planta uma árvore. A árvore está na calçada, é bem grandosa e frondosa. E você planta para você ter sombra. Mas tem pessoas que não plantaram, não regaram, no dia de sol vão lá e ficam abaixo dela e também usufrui da sombra. Assim também, tudo que Deus vem protegendo e guardando na terra, para guardar os escolhidos e os justos, aqueles que paralelamente pecadores que são ao nosso redor, acabam usufruindo de parte disso. Deu para você entender? Leia Apocalipse, leia a Bíblia. Vamos ler junto, vamos aprender junto com a Bíblia, todo culto. Então a palavra diz, os pecadores é que procuram estas coisas. Ele diz no 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então uma garantia, pastor Gregolucci, nós estamos nos caminhos estreitos, nós estamos nos caminhos apertados, nós estamos aprendendo com a palavra, aprendendo com o evangelho, nós saímos do pecado, fomos batizados, nascemos do Espírito, estamos em comunhão mensal com a Santa Ceia, entramos em comunhão com a igreja, fazemos parte dos projetos da igreja para propagar o evangelho, o amor ao próximo, cumprimos a nossa missão, buscando o reino do céu e a sua justiça. Caminho estreito que leva no reino do céu e a sua. Amém, igreja? Nós nos lemos agora há pouco, Mateus capítulo 6, versículo 13, caminho estreito e caminho largo. O caminho estreito não é o que nos leva para o céu, o caminho estreito não é o que nos leva para o reino e a justiça. E ele diz, enquanto nós estivermos neste caminho estreito, neste caminho apertado, lutando contra a carne, lutando contra os pecados, contra a iniquidade, lutando contra Satanás, buscando o reino do céu e a sua justiça neste mesmo caminho, enquanto não chega o céu e não chega o reino de Deus, Ele vai nos acrescentar todas as coisas que precisamos. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, ô glórias.
Entendeu, igreja? Então hoje, você fala com o pecador e com o ímpio, com o gentil, sobre o vírus e o que estamos passando. Você vê a posição do pecador? Preocupado, assustado, aterrorizado. Amém? Estamos falando do pecador, do ímpio, do iníquo. Aí você chega para o crente e faz as mesmas perguntas. E o crente, qual é a reação do crente? A mesma, ou até pior, mais atribulado, mais aterrorizado, mais assustado e mais preocupado ainda. Sendo que a Bíblia diz que é ao contrário. A Bíblia diz que é ao contrário. A Bíblia diz, se nós estamos nos caminhos, se nós estamos nos caminhos estreitos, se nós estamos firmes, se nós estamos alicerçados, se nós estamos com Cristo nos caminhos da verdade, Ele diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com estas coisas, porque Deus sabe que nós precisamos e Ele vai acrescentar todas as coisas. Mas sabe o que é isso? É que quando uma pessoa ela não tem a garantia e a confiança, enquanto está tudo bem, vamos que vamos. Mas na hora do aperto ela não confia mais. É o que nós estamos falando hoje. O cristão hoje, ele deveria estar em paz. O cristão deveria estar orando, buscando pela nação. O cristão deveria ter a convicção e a certeza bíblica do que está acontecendo, para que pudesse dormir o sono do justo, lutar para poder estar na igreja, adorando e exaltando a Deus, e não ser manipulado por homens, nos proibindo de adorar o nosso Deus, e assim por diante vai. Então o que Deus está nos ensinando hoje? Para nós revermos a nossa vida, revermos a nossa confiança em Deus, revermos o nosso coração. Pastor Gregorucci, eu queria ter essa paz, mas eu não consigo. Eu queria ter essa fé que o Senhor tem, mas eu não consigo. Eu queria acreditar como o Senhor que Ele acredita, mas eu não consigo. Mas peraí, você é crente, você é evangélico, você é cristão. Por que você não consegue? Está caindo a ficha. Falso profeta você está seguindo. Enganadores. Homens oportunistas das últimas horas. Homens e mulheres que não têm comprometimento com a salvação do povo. É por isso que você não tem confiança. É por isso que você não tem paz. Porque você ainda infelizmente não tem o Espírito de Deus para te trazer a paz para este momento. Porque a Bíblia diz, até no momento que a gente for preso, não devemos nos atribular. Porque se formos presos injustamente por causa do nome de Cristo, fique tranquilo, porque o próprio Espírito vai nos usar para falar e nos livrar das armadilhas. É o que Deus está trazendo para nós hoje. Nós temos que ter paz. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos nos atribular. Nós temos que passar confiança para os nossos familiares, confiança para aqueles que nos seguem, para aqueles que nos olham, confiança para a igreja, confiança para o povo cristão e passar confiança para o pecador. O pecador fala, poxa, o meu barco está afundando, mas ele vê a confiança no Senhor, ele fala, poxa, me leva para o céu. Você fala, vem para o meu barco é Cristo, meu barco é Jesus, meu barco é o reino dos céus, meu barco é Deus, vem para cá. Agora o pecador vê o barco dele afundando, quando olha para o seu, você está tão atribulado, quase pulando na água de medo. Como é que você vai dar confiança para aqueles que te cercam? Já sei, vão vender feijão do milagre. É isso aí, vão vender feijão do milagre. Aí vai falar que eu falo mal de homem de Deus. Vão se converter, irmão. Catar coquinho lá no mato. A desgraça sobre o pecador e o ímpio, o povo sofrendo, a igreja morrendo e o cara vendendo feijão do milagre. Só Jesus. Dói, não dói, varão? Só que o problema maior de tudo isso é que as pessoas põem todo pastor na vala comum. Aí você fala que é pastor, o povo que você pensa que é igual. É a mesma pessoa, faz parte da mesma laia desses usados por Satanás. Abre os olhos. O outro que eu vou fazer uma live vendendo a máscara contra o coronavírus do Espírito Santo. R$300. Aí compraram, chegou lá, veio uma caixa vazia. Aí foram reclamar no WhatsApp. Não é mentira não, vou te mostrar o vídeo.
Aí ele fala na outra live respondendo, não, mas é a máscara do Espírito Santo, é invisível, ó, tô pondo a minha, ó, presta atenção, ó, e faz assim, ó, você não está vendo a minha aqui, ó, é no espiritual. É por isso que você não tem confiança em Deus hoje. É por isso que você não consegue dormir o sono do justo. Vem para o caminho estreito, vem para o caminho apertado, vem para o caminho que te leva para o reino dos céus. Vem com a gente, vamos junto, lutar. É uma luta diária, mas não é para lutar sozinho, vamos lutar junto. A ponto de nós termos a confiança que a nossa vida está na mão do Senhor, está na mão de Deus. E a nossa vida estando na mão do Senhor e na mão de Deus, nós podemos estar tranquilos, porque esta Bíblia vai se cumprir na vida do justo para a glória de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Ô glórias, isso é Deus. E para finalizarmos, o caminho estreito que leva para a salvação. Então, se nós estamos no caminho estreito e apertado, buscando o reino do céu, a justiça, a obediência, a santidade e a salvação, ele diz que nesse mesmo caminho, enquanto não chega o reino de Deus, ele vai nos acrescentar todas as coisas. E não precisa de moeda, chavinha, rosinha, sal grosso, pano dado nó, camiseta, arca da aliança, cajado de... Meu Deus, se for fazer uma lista, irmão, você vai ter uma bíblia de tanta tranqueira que dão para o povo. Agora, feijão do milagre. Quando eu era criança tinha uma história, né? Joãozinho, pé de feijão, não é isso? Quem é mais velho, igual eu aí, está com 50 já? Joãozinho, pé de feijão, feijão subia lá para o céu, ia lá na nuvem, né? Para você ver aonde nós chegamos. Uma palavra como essa que pode trazer tranquilidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, e para quem não está, mesmo que você não fique tranquilo porque você não está nos caminhos, pelo menos acendeu uma luz que existe um caminho para você vir. Vem para cá, vem se unir com a gente, vem fazer parte, porque este caminho, ele é estreito e apertado, mas ele cabe todo mundo que quiser vir. Apocalipse capítulo 21. Então olha como Deus é tremendo. A partir do momento que nós deixamos o pecado, a iniquidade, a partir do momento que nós deixamos a transgressão, a partir do momento que nós tomamos a atitude de mudar de vida, mudar de pensamento, de palavra, de atos e de fatos, para servir a Deus de verdade, e entrar nesse caminho estreito, e guerrear dia a dia, matar um leão por dia, perseverar até o fim, resistir aos dias maus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, seremos atribulados, perseguidos, e muitos de nós mortos por causa do nome de Cristo, mas permanecermos apertados, estreitados nesse caminho, e conduzimos e perseverantes até o fim, enquanto não chega o reino, ele vai nos acrescentando tudo o que precisa, e no dia do juízo final, olha o que ele vai acrescentar para nós. Então Deus na Bíblia, ele dá garantia para nós de tudo que nós precisamos aqui, e ele dá garantia de tudo que nós precisamos depois desta vida, porque depois desta vida tem dois lados, o inferno ou o céu. Tanto o inferno como o céu, o corpo não pode entrar, somente a alma. Então ele dá a garantia de vivermos neste corpo em paz diante dele, suprindo as nossas necessidades, e depois dessa vida, ele dá a garantia da nossa alma viver a eternidade ao lado dele, com uma paz eterna. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, olha que tremendo, com os homens, Deus habitará com eles, eles lhes serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas que esta terra já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será como filhos e filhas. Bate palmas para Jesus.
Amém, igreja? Viu? Deus não nos deixa desamparado. Nem aqui e nem depois dessa vida. Nós não temos um Deus que só se preocupa com essas coisas do mundo que nós precisamos. Temos um Deus que se preocupa para a nossa vida depois dessa, o reino dos céus. Então ele fala que se eu, você, todos nós, andarmos nesse caminho estreito e perseverarmos até o fim será a vinda de Cristo, ou o fim será a nossa morte, o dia que chegar o nosso dia de Deus nos recolher. Enquanto andarmos nesse caminho estreito, Ele vai nos acrescentando todas as coisas que precisamos, amém? Então isso nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos dá o sono do justo. Confiamos no Senhor, confiamos em Deus. O morrer, se chegar a nossa hora com Cristo, é lucro. E Ele diz que após esta vida, quando chegar o grande dia do juízo, o grande dia do julgamento, nós que perseveramos nos caminhos estreitos e usufruímos daquilo que Ele nos acrescentou para viver nesta terra, Ele vai nos acrescentar o reino de Deus, de graça. Não precisa pagar nada, é gratuitamente. O preço a pagar é sair dos pecados, da iniquidade, negar a carne, negar a si mesmo, andar nos caminhos estreitos e servir ao nosso Deus. Então hoje, igreja, é uma palavra que tem que nos tranquilizar. Você vê que a própria Bíblia faz uma divisão entre as pessoas, não é acepção, Ele divide. Assim como Ele diz em Mateus 25, 31 em diante, Ele fala que vai separar as ovelhas para a direita e o cabrito para a esquerda. É o mesmo povo, mas Ele divide. Aqui Ele fala de todos os povos da terra, mas Ele divide as atitudes, as decisões e os corações. O preocupado, o atribulado, o que tem que correr atrás de prejuízo e não conseguir dormir o sono, é os pecadores, os ímpios que tem que procurar essas coisas, porque eles não têm Deus para ajudar eles. Mas nós, que estamos nos caminhos estreitos, estamos nos caminhos apertados e temos Deus, vamos continuar cumprindo a nossa vida, cumprindo a nossa missão, mas vamos ter paz porque ela está nas mãos do Senhor. Ele vai nos acrescentar todas as coisas que precisamos. E as palmas é para Deus. Amém, igreja? Então, abrindo nosso coração para você que está na live, a gente vai finalizando essa live com muito amor e com muito carinho. Vamos colocar as nossas vidas diante e da presença do nosso Deus. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Nos acompanhe nas programações de rádio. Vem congregar, vem fazer parte, vamos nos unir. Sim, né, tem o vírus, está aí. A parte de risco protege, vigia, vigilante, né, orar e vigiar. Mas vamos abrir os nossos corações e entregar na vida de Deus. O cristão hoje, ele tinha que passar, a igreja hoje tinha que passar segurança para todos que estão dentro dela, e ser uma segurança tão grande que até os que estão ao nosso redor se sentissem um pouco seguros só de poder estar ao nosso lado. Mas o que nós estamos vendo hoje é o cristão, é o crente mais amedrontado, mais atribulado, mais preocupado e dormindo menos do que o próprio pecador, como se nós não tivéssemos Deus intervindo por nós. Aprenda esta palavra, vem congregar, vem fazer para a gente esta obra maravilhosa, vamos nos unir, somos uma nação evangelizadora e vamos ganhar a nossa alma, a vida da nossa família e todos para Jesus. Beijão para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Oh, glórias!